Gravando. Então vamos lá. Igreja, natureza, características e propósitos, né? Vamos começar falando sobre a natureza da igreja, tá? Veja, quando a gente fala sobre a natureza de algo, o que é que nós estamos pensando acerca dessa natureza? É aquilo que compõe este algo, seja ele o que for, que o distingue de todas as demais coisas. Ou aquilo que define exatamente o que esse algo é. Por exemplo, eu estou com uma carteira aqui na minha mão, uma carteira, e se eu for falar sobre a natureza da carteira, eu vou dizer que a natureza dessa carteira aqui é couro, né? Ela é feita de couro. E é o que define ela, é o material, é a matéria-prima dessa carteira é couro. Né? Eu também poderia dizer, se eu quisesse pensar em natureza como finalidade, eu poderia dizer que a natureza dessa carteira tem algum áudio aí dando microfonia. É porque Dona Isabel está em 2 equipamentos, Dona Isabel. O problema é que eu estou tentando assistir a aula. Professor, Oi, eu eu estou lhe estou ouvindo. tentando assistir a aula pelo computador, porque pelo celular é muito pequenininho, não dá para enxergar nada. Só que aí o som do computador está me dando problema agora. Eu estou tentando sintonizar aqui. Foi por isso que deu isso aí, mas eu vou Mas desligar eu estou aqui o lhe ouvindo, computador. viu? Eu estou lhe ouvindo normalmente. Pelo Pois é, computador. mas para isso eu tenho que ficar com o computador, com os dois ligados, entendeu? Aí vai dar Não, problema. olhe, o seu celular, eu acabei de mutar o som. E a imagem já está Ah, mutada. Então eu estou lhe ouvindo e lhe vendo pelo computador. então tá bom. Tá ótimo. Agora a senhora precisa desligar o celular, porque eu estou ouvindo que a senhora ainda continua ouvindo aí pelo celular também, né? Certo. Então eu vou tentar desligar aqui, só que eu acho que eu não vou escutar mais depois que eu desligar aqui. Mas Faça o... tudo bem. Desligue o volume aí, abaixe o volume para ver se a senhora me ouve. Abaixei, mas ainda tá vendo? Eu tenho que desligar mesmo. Porque vai ficar perto um do outro aí ele dá a microfonia. Veja aí, é só desliga e eu falo para ver se a senhora me ouve. É que esse telefone, aliás, esse computador não é meu, é do meu filho. Que o meu deu um problema de. Acho que é problema de fio, de contato. Aí não está pegando. Pronto, eu desliguei. Pronto, e agora? A senhora está me ouvindo? Pronto, eu estou ouvindo o senhor muito baixo, quase e sem condição de ouvir. Não é, e o som do computador não está dando para eu ouvir o senhor, entendeu? A senhora está me ouvindo, não? Agora? Bem pouco, professor, bem A pouco, senhora não tem um bem fone baixo. de ouvido, não, para colocar? Vou tentar, então, um fone de ouvido. É porque se. Até botei daquelas bolinhas que aumentam o som e não deu. Vou Ou, pegar um fone de ou ouvido. então, Pode? irmã Isabel, se a senhora não conseguir o fone, a senhora fica só Eu no vou. celular e fica ouvindo. Tá bom, professor. Eu vou procurar um fone de ouvido. Tá certo. Pode continuar a aula aí. Ok, tá. Pronto, gente. Então, quando a gente fala dessa natureza, a gente está pensando nesse sentido, né? Ou a gente poderia pensar na finalidade também do objeto. E a finalidade do objeto, ela, por exemplo, da carteira, seria transportar dinheiro, transportar equipamento. Então, vejam, qual é a natureza da igreja? Então, a primeira coisa que nós vamos falar hoje sobre a natureza da igreja é que a igreja é a comunidade de
todos os cristãos de todos os tempos. Então, a natureza da igreja, a primeira informação que a gente obtém no estudo de hoje acerca dessa igreja, é que essa igreja é uma comunidade de pessoas. Então, vejam, a igreja, ela não é a denominação, ela não é o prédio. A igreja são pessoas. É a comunidade de pessoas que creem em Cristo de todos os tempos. Por quê? Porque as pessoas no Antigo Testamento, elas também eram salvas por meio da fé em Cristo. Só que por meio da fé no Cristo que viria. Nós cremos hoje no Cristo que já veio e voltará. Mas eles criam no Cristo que viria, né? No Messias. Então, a igreja é isso, é essa comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Mas essa comunidade, a gente pode dividir esse conceito em algumas partes, né? E aí vamos trabalhar a primeira parte. Pronto, irmã Isabel, tá me ouvindo? Consegui. Olha aí, tá vendo? Glória a Deus. Deus abençoe. Pronto, então nós podemos dividir esse conceito de igreja como comunidade, primeiramente falando que a igreja é invisível, ainda que visível. A igreja é invisível, ainda que visível. Como se dá esse aspecto da visibilidade ou da não visibilidade da igreja? Em sua realidade verdadeiramente espiritual, como a comunidade de todos os cristãos genuínos, a igreja é invisível. Ou seja, espiritualmente, a igreja é invisível. Né? Eu não consigo saber como vocês estão espiritualmente. Eu não consigo. Eu não tenho a capacidade de dizer se vocês estão bem ou mal espiritualmente, porque meus olhos físicos não conseguem sondar os vossos corações. Né? Nós podemos ver as pessoas que frequentam, né? As pessoas que frequentam a igreja. Isso aí a gente pode ver. Né? E a gente pode até perceber sinais externos de mudança espiritual interior quando nós nos encontramos na igreja. Às vezes a gente vê alguém abatido, alguém triste, alguém com a cara de desânimo, desencorajado, não é assim? Então a gente pode inferir, a partir desse encontro, que talvez a pessoa não esteja bem espiritualmente, talvez ela esteja enfrentando lutas, mas nós não podemos, de fato, ver os corações das pessoas, nem enxergar o estado espiritual em que elas se encontram. A gente não consegue fazer isso. A única pessoa que consegue fazer isso é Deus. Só Deus conhece os corações. Então, nesse sentido, a igreja tem um aspecto de invisibilidade. Ou seja, por mais que eu veja as pessoas, eu não consigo ver os corações. Então, é nesse sentido que a igreja ela é invisível. Além disso, só Deus sabe com toda a certeza e sem errar quem são os verdadeiros crentes. É verdade ou não é? Só Deus sabe. E é exatamente essa informação que nós temos na segunda carta de Paulo. Peço a vocês que abram a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Paulo diz assim: entretanto,
o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, nem mesmo um pastor conhece e está isento. Eu ia dizer assim, nem mesmo um pastor conhece se todas as ovelhas que frequentam a igreja são de fato convertidas ou não. E nem mesmo vocês têm plena, eu estou dizendo plena, viu? Plena certeza de que o líder de vocês é crente ou não. Né? Eu estou dizendo plena. Porque o que nós temos é uma confiança com base naquilo que nós vemos, né? Naquilo que nós sabemos. Então a gente vê as pessoas se comportando, a gente ouve acerca da vida das pessoas e a gente tem evidências, né? Da vida de que elas são ou não são. Não é assim? Mas, por exemplo, Judas andou com Jesus até o último momento do ministério de Jesus, até a quinta-feira, final da tarde, início da noite, e Judas estava lá. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4,10 que Demas andava com ele, era companheiro de evangelização, de missão, mas no último momento da vida de Paulo, veja, a segunda carta de Paulo a Timóteo é o último escrito do apóstolo Paulo, antes dele morrer. E ele diz lá que Demas abandonou ele porque amou o presente século. Por isso que Jesus diz que os salvos e as salvas são aqueles e aquelas que perseverarem até o fim. Né? E aí eu costumo dizer que o fim é mais importante do que o começo. É mais importante terminar bem do que começar bem. Porque se eu não começar bem, eu posso ir me organizando. Mas se eu não terminar bem, não tem como organizar mais. Quando termina, termina. E até mesmo que no início da fé da gente, como eu disse, fazer teologia, para mim foi uma coisa boa. Por mais que o povo dissesse que não precisava, não fizesse, que não era uma coisa boa de fazer. Mas eu quis fazer. Por quê? Porque é para a gente entender. Eu entendi que eu tinha que desconstruir tudo aquilo que construíram na minha mente durante muito tempo, coisas muito erradas, coisas extra-bíblicas, coisas que são heresias, coisas que ferem os mandamentos e que está implantado dentro da igreja. E a gente, quando estuda e vê com mais clareza, né, nossos olhos se abrem para eu não digo a revelação, porque a Bíblia já é a revelação, mas o Espírito do Senhor, ele ilumina, né? Ilumina quando a gente busca a leitura e tem prazer em saber o que está acontecendo. E eu disse isso, para mim foi um choque, porque eu me entreguei para Jesus assim, muito jovenzinha, 17 anos, e saindo da igreja católica, entrando na igreja evangélica, Assembleia de Deus, a Abreu Lima. E o que acontece? Então, a minha mente se cauterizou de muitas coisas e de muitas visões e de muitas retrancas e de coisas que não era para ser. E eu hoje, estudando, eu tive que desconstruir tudo e foi um choque de realidade para construir novamente. Bateu aí no cabo, foi, Mo?
vamos verdadeiramente estudando, lendo e compreendendo e vendo que não é tudo assim como vemos. Somos verdadeiramente bebês, crianças. Isso, né? Então vamos lá. Portanto, a igreja invisível é a igreja que Deus vê. Então, tem uma igreja que Deus vê que nem sempre é a igreja que a gente vê. Né? É por isso que quando você lê as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver Deus em algumas delas, né, Jesus em algumas delas, dizendo que conhece uma igreja que o próprio povo não conhecia. Né? Ou seja, é possível que a gente tenha uma imagem de quem nós somos e da igreja que nós congregamos. Igreja, repito, não estou falando de igreja aqui de prédio. Estou falando aqui de pessoas, tá certo? Pessoas que se reúnem para louvar o Senhor. É dessa igreja que eu estou falando. Então, é possível que nós tenhamos uma visão de nós e da igreja que é totalmente contrária à visão que Deus tem dessa igreja. E aí eu digo a vocês, de imediato, a visão que mais importa acerca da igreja não é a que nós temos, mas é a que Deus tem. Né? Então nós precisamos, diante de Deus, buscar compreender o que é viver a fé cristã, para que não sejamos pegos de surpresa. Né? Então, isso é muito importante. Então, o primeiro aspecto dessa igreja é que essa igreja é invisível, ainda que seja visível. Segundo aspecto é que essa igreja é local e universal. Ela tanto é local quanto universal. No Novo Testamento, a palavra igreja, eclesia, pode ser aplicada a um grupo de cristãos de qualquer tamanho. Imagine, no Novo Testamento, imagine a família, por exemplo, daquele carcereiro que estava tomando conta da prisão onde Paulo e Silas estavam presos, e que de repente aquela prisão é derrubada de noite, as celas se abrem, e ele ia se matar porque ele pensou que os presos tivessem fugidos. E, obviamente, ele ia morrer de manhã quando chegasse o líder da prisão e não encontrasse os presos ali. Por isso que ele queria se matar. E Paulo impede e vai à casa, termina na casa daquele homem, pregando o evangelho, toda a família se converte. Então, no outro dia, se eles se reunissem para louvar a Deus, ali estava a igreja do Senhor. Ali era uma igreja. Era a igreja do Senhor se reunindo. E desde um pequeno grupo que se reúne sempre em uma residência, até o grupo de todos os cristãos na Igreja Universal. Ou seja, a igreja é tanto aquele grupo que nasceu. Pense, por exemplo, quando um trabalho está sendo implantado numa determinada região. Às vezes o trabalho começa só com o obreiro, pastor, diácono, sei lá quem é que vai, um missionário, a esposa e os filhos. Estão ali se reunindo no início. Aquilo ali é a igreja. Né? Estão trabalhando para levar pessoas a Cristo ainda. Aquele grupinho ali, pronto, a igreja que eu pastoreio começou com culto. Claro, a gente teve o culto de abertura, que veio convidados de várias igrejas, né? Amigos, colegas, conhecidos. Mas depois da festa do início da abertura, vem a realidade, né? A abertura é a maior felicidade do mundo. Vem gente de todo lugar. O prédio fica cheio. Aí na outra quarta-feira chega a realidade. Na outra quarta-feira estava eu, minha esposa, eu não tinha filho ainda, eu, minha esposa e um casal. Tava minha esposa dirigindo o culto e cantando. Não, perdão. Tava um diácono dirigindo o culto,
minha esposa cantando, a esposa dele recolhendo o ofertório e eu pregando. Pronto. Cada um ia uma vez lá para frente para não ficar sem ninguém no público. Foi assim na quarta-feira. E foram assim algumas quartas-feiras. Né? Aí nos domingos a gente convidava algum amigo. Olha, vem domingo aqui para a gente não ficar sozinho no início. Né? E foi assim até que Deus foi acrescentando pessoas. Né? Então esse pequeno grupo é a igreja se reunindo. Até todos os crentes do mundo hoje, eles são a igreja, nós somos a igreja universal. A igreja de todo mundo. Então, tudo isso é igreja. Então, a igreja é local e a igreja é universal. A igreja numa casa é chamada igreja, lá em Romanos, capítulo 16, 5. E em 1 Coríntios 16, 9. Vejam, a igreja em uma casa. Vamos olhar lá, Romanos 16, 5. Romanos 16, verso 5. Paulo diz assim, ó, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Né? Na casa deles. Deles quem? Priscila e Áquila, que está no verso 3. No verso 3 ele diz, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas do gentio. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Aí tinha uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Mas ao mesmo tempo que igreja se refere a esse grupo que se reúne numa casa, também a igreja de uma cidade inteira é também chamada de igreja. Veja, 1 Coríntios, é só você virar a página aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Versículo 1, Paulo diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, né, para a igreja de Deus que está em Corinto. Uma cidade. Ou seja, Paulo está enviando essa carta para todos os crentes da cidade de Corinto. Mas ao mesmo tempo que igreja se aplica as pessoas se reúnem numa casa, as pessoas de uma cidade inteira, a igreja de determinada região também é chamada igreja. Abra aí Atos capítulo 9, versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Que diz, ó, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Veja, ele está falando da igreja de uma região. Que região? A região da Judéia, Galileia e Samaria. Né? Na realidade, seria assim, ó, Judéia aqui embaixo, no meio Samaria e em cima Galileia. Porque quando você saía da Judéia para chegar na Galileia, você tinha que passar pela Samaria. Então nós temos uma região. E finalmente, não apenas um grupo de pessoas numa casa, um grupo de pessoas de uma cidade, um grupo de pessoas de uma região, mas finalmente a igreja do mundo inteiro pode ser chamada igreja. Olha aí, Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Que diz assim:
Portanto, vede prudentemente. Puxa, essa referência está errada. Eu acho que é 3,15. Quer ver? Exatamente. É Efésios 3,15, gente. Deixa eu consertar logo aqui. 3,15. Que ele diz assim no verso 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então a igreja é essa família toda. De onde? Tanto dos crentes que já estão no céu, quanto dos crentes que ainda estão na terra. Ou seja, a igreja do mundo inteiro. Então, quando você pensar na natureza da igreja, além dela ser invisível ainda que visível, esse aspecto de que onde só Deus vê a verdadeira igreja, você também deve pensar que essa igreja ela é tanto local quanto universal. Logo, olha a implicação disso. Logo, uma denominação não resume a igreja do Senhor. Ela não abarca a igreja do Senhor. Né? E mais à frente, quando a gente for falar aqui sobre a igreja verdadeira e a falsa, a gente vai notar que é possível que uma denominação nem sequer seja a igreja do Senhor. Né? A gente vai ver isso já já. O terceiro aspecto da natureza da igreja são as metáforas aplicadas à igreja. Metáforas é quando você pega alguma coisa do uso comum, né, da cultura, do povo, e você utiliza aquilo para trazer um ensino, né, ou para simbolizar algo espiritual, né, um conceito espiritual, um conceito bíblico, sobrenatural. Então você usa algo do convívio para trazer essa aplicação. Então Paulo facilita o entendimento acerca da natureza da igreja. Paulo não. Para facilitar o entendimento acerca da natureza da igreja, as escrituras usam várias metáforas e imagens que descrevem a igreja. Aí veja, primeira imagem que a escritura usa, a imagem da família. Eu nem vou ler o texto, porque a gente acabou de ler aqui Efésios 3, verso 14 e 15, onde Paulo está orando por toda a família de Deus, né? Que foi o que a gente acabou de ler agora na passagem que a gente se referiu à igreja do mundo inteiro. Mas uma segunda imagem que a Bíblia também apresenta sobre a igreja está lá em João capítulo 15, quando Jesus apresenta a metáfora ou a parábola do agricultor, que é Deus, Deus Pai, da videira, que é ele mesmo, e dos ramos, que são os seus discípulos, ou o povo judeu. Eu estou dizendo o povo judeu porque ele fala também dos ramos que ele jogou fora, porque arrancou, porque não estavam frutificando. Além de falar dos ramos que ele podou para que produzissem mais frutos. Estas são as pessoas que creram em Jesus. Né? Então, lá em João capítulo 15, a gente tem o versículo 5, que diz o seguinte. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Então, sem mim nada podeis fazer. Então, é a imagem da videira. Outra imagem também apresentada na escritura acerca da igreja é a imagem da oliveira. Vamos agora para Romanos, capítulo 11, versículo 17. 11, 17.
Paulo diz, né? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertasse. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, ele está falando do povo dele, dos israelitas, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Né? Ele está falando aqui dessa obra salvífica que Cristo estava realizando nos gentios e da rejeição que os judeus manifestaram contra o próprio Jesus. Então, Paulo está ensinando que o mesmo Deus que salvou os gentios e que puniu aquela geração de judeus, ele é capaz de enxertar depois novamente os judeus e, caso os gentios não permaneçam na fé, de também tirá-los, né, arrancá-los da videira. Então, por isso que nós temos que viver humildemente, tanto para com os que creem, quanto para os que não creem. Né? Porque se nós não permanecermos nessa vida de fé, nós teremos o mesmo fim daqueles e daquelas que rejeitaram ao Senhor. Então está aqui a figura da oliveira. Outra figura que a Escritura apresenta acerca da igreja é a figura da lavoura. Capítulo 3 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. 1 Coríntios 3, versículos 6 a 9. Que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, só nesse verso a gente tem tanto a imagem da lavoura, como também a imagem do edifício, né, do prédio, que eu também coloquei aqui, que eu também coloquei aqui como primeiro, logo após a seguir a lavoura. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Então, a gente já não vai ler mais este, porque a gente acabou de ler. Outra imagem é a imagem da colheita. Está lá em Mateus 13, do 1 ao 30, um texto muito longo, eu não vou ler, mas fala daquela ideia da parábola do joio e do trigo. E também João 4, 35. Então dá para a gente ler João 4, 35, né? Que é apenas um verso. João 4, 35. João escreve: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita?
Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Né? E é claro que Jesus não está pensando aqui em campo e ceifa numa plantação. Jesus está mandando os discípulos olharem para as pessoas, né, que elas estavam preparadas para crerem em Cristo por causa do Espírito de Deus. Outra imagem é a imagem do novo templo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e o 8. Eu estou fazendo a aula assim, bem pausada, lendo todos os textos, porque a gente está com uma semana avançada no conteúdo. Por isso que eu estou assim, bem lentinho. Senão a gente estava aqui na maior correria. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então nós somos, diz Pedro, pedras vivas, né? Das quais somos edificados como casa espiritual de Deus. É esse novo templo, essa construção desse novo templo. Também tem imagens de casa de Deus, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículos 6. Quando o autor de Hebreus diz assim: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então veja que o autor de Hebreus diz que nós somos casa de Deus. Também tem a imagem da coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, 15, melhor dizendo. 1 Timóteo 3,15. Do 14, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus. Vê, aqui também tem casa, né? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a igreja é quem guarda essa verdade. A igreja é detentora da verdade de Deus. Aonde? Onde? Na palavra do Senhor. Por isso que a igreja deve preservar a palavra de Deus. Não preservar a palavra, eu não estou falando preservar o livro. Eu estou falando preservar a fé na palavra de Deus. Né? A fé na palavra de Deus. Porque o livro tem para comprar aí. Tem da mulher, do homem, da criança, do adulto, do jovem, do adolescente, do recém-nascido, daquele que nem nasceu, do idoso, daquele que já está quase indo embora, do com fome, com roupa, sem roupa, com comida, com carro, com dinheiro, sem dinheiro. Tem da batalha espiritual, tem da vitória financeira, tem do apologeta, tem do ministro, tem do missionário, tem do rei King James, tem da internacional, e agora o povo tá achando pouco, aí tem a nova AA, tem a nova BB, tem a NTLH, tem a Viva, tem a Morta, tem de todo jeito.
que mais tem é Bíblia. Daqui a pouco vai ter a Bíblia do Pet. Daqui a pouco vai ter do Pet, porque tudo tem do Pet. Já tem culto para Pet. Então daqui a pouco vai ter a Bíblia do Pet. Aniversário para pet, casamento para os pets. Pois é, Brisa. Pastor para fazer celebrar o casamento do Pet. Dos pets. A gente está vivendo uma era que não A se gente vai sabe mais virar onde é que tá a pet. igreja, não. A gente vai virar Pet. Não, senhor. É o O começo sangue do de fim, Cristo né? tem poder. É o Sangue quê? de Cristo nos cubra. Não, É o quê? não. Oxe, eu já combati o macaco, agora eu vou ter que combater o pet? Não. Sai, sai. Sai dela, povo meu, diz o Senhor. Alguém falou aí, além de Brisa, que estava expulsando aqui os demônios. Fui eu, professor Rafael. Oi, Rafael. É o começo do fim, né? A gente vê a troca de valores e isso só faz com que a gente reafirme, né, as coisas que vêm acontecendo, né, nos últimos tempos. É verdade, o negócio tá, cada dia que fica Brisa pior. expulsando os negócios, meu Deus, dos pets. Tava. Então, mas não é preservar o livro, né? É preservar a fé no livro, a fé na palavra, né? Então a gente também tem aqui a imagem do corpo de Cristo. Esse texto também eu não vou ler, porque é um texto muito conhecido, que é o texto dos dons, né? Então esse é um terceiro aspecto acerca da natureza da igreja. Essa natureza é invisível, mas visível. Essa natureza, ela é local e universal. Essa natureza da igreja, né? Ela também tem metáforas bíblicas ilustrando essa natureza da igreja. E em quarto lugar, eu acredito que não é o último, tem o quinto também. Em quarto lugar, a natureza da igreja também tem a ver com a relação entre a igreja e Israel, né? A relação entre a igreja e Israel. Há uma diferença de posição entre os evangélicos nesta questão. Os que defendem os que defendem um sistema teológico dispensacionalista destaca muitos aspectos distintos entre igreja e Israel. E até mesmo entre Antigo Testamento, ou seja, o Israel do Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento. Um dos teólogos dispensacionalistas que trabalha nessa distinção é o teólogo chamado Lewis S. Schaeffer, que é diferente daquele teólogo filósofo conhecido chamado Francis Schaeffer. Até o nome é escrito diferente, lá é com S na frente, antes do CHA. Aqui é Schaeffer, só com CHA. Schaeffer argumenta que Deus tem dois planos distintos para dois diferentes grupos de pessoas que ele redimiu. Ou seja, Deus tem um propósito ou Deus tem propósitos e promessas para Israel, né? E que estes propósitos e promessas para Israel são bênçãos que seriam cumpridas nesse mundo, na terra, em algum momento futuro, que é aquilo que se chama da restauração de Israel, né? Que antes do fim, Israel, a nação de Israel, será restaurada como um povo na terra, com sua região, com seu país. E, por outro lado, há também os propósitos e as promessas de Deus para a igreja. Que para a igreja, esses propósitos e bênçãos estão relacionados com bênçãos celestiais. Ou seja, bênçãos que não serão cumpridas aqui na terra, mas que serão cumpridas no céu. Então, nesta visão, Israel foi salvo, né? Aqueles que creram, lógico, mas eles vão receber as suas promessas e bênçãos da parte de Deus aqui na terra, numa restauração futura, territorial. Já a igreja não tem nada nesta terra e todas as promessas de Deus têm a ver com bênçãos celestiais no céu, certo? Essa distinção
será vista especialmente no milênio, como diz Schaeffer, pois na ocasião do milênio, Israel reinará na terra como povo de Deus e desfrutará o cumprimento dessa promessa, mas a igreja já terá sido arrebatada para o céu, né? Na ideia da volta secreta de Cristo, aquilo que os dispensacionalistas chamam de arrebatamento secreto, é top secret, ninguém vê, né? Tem pessoas que creem dessa forma, né? Eu acho um pouco complicado, porque Jesus disse que quando ele voltar, todos verão do Oriente ao Ocidente, né? E aí, como explicar um arrebatamento secreto em meio a essa universalidade do retorno de Cristo? Mas, enfim, é o que alguns acreditam. Os teólogos dispensacionalistas progressistas discordam. Veja que já é uma subcategoria, né? Tem os teólogos dispensacionalistas e desses dispensacionalistas nós temos os dispensacionalistas progressistas. Eles discordam um pouco de Schaeffer e declaram que a igreja é o primeiro passo para o estabelecimento do reino de Deus. Então, neste caso, Deus não teria dois propósitos, um separado para a igreja e outro separado para Israel, né? Mas sim um único propósito, o estabelecimento do reino de Deus, no qual tanto Israel como a igreja participarão, né? Então, como aqui só tem um propósito e tanto Israel como a igreja participam do cumprimento desse propósito, que é estabelecer o reino de Deus, não haverá distinção entre Israel e a igreja no futuro, já que é um propósito só. Então, no futuro só há uma coisa, porque todos serão parte de um só povo de Deus. Então, dentre os dispensacionalistas, tem os dispensacionalistas que pensam nesse progresso. Progresso de quê? No progresso tanto da promessa quanto do cumprimento da promessa. E que esse progresso culmina no cumprimento de um único propósito para os dois, digamos assim, para os dois povos de Deus, o Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Além disso, eles defendem que a igreja reinará com Cristo em corpo glorificado na terra durante o milênio. Então, eles entendem que haverá isso no milênio, logo, se a igreja também estará na terra no milênio, os judeus, os israelitas também estarão, então nós teremos um só povo segundo este pensamento. No entanto, ainda há uma diferença entre os dispensacionalistas progressistas e o restante do evangelicalismo. Em um aspecto, eles afirmam que as profecias do Antigo Testamento, referentes a Israel, ainda serão cumpridas no milênio pelo povo judeu, que crerá em Cristo e viverá na terra de Israel como nação modelo, para que todas as nações o vejam e dela aprendam. Que aqui seria uma espécie de pós-milenismo. Porque o pós-milenismo defende... Vocês vão estudar isso daqui a um tempo, a gente chega lá, viu? Mas aqueles que acreditam no pós-milenismo, ou seja, que a volta de Jesus será após um milênio terreno, né, um milênio terreno, eles acreditam que antes de Jesus voltar, a terra, a partir do povo de Deus, crescerá em santidade, em semelhança ao Senhor. E Jesus, meu Deus, deixa eu ver aqui, para não dizer uma besteira. E Jesus. Não, Jesus não. Pós-milênio. Jesus não. Mas o povo, os crentes na terra viverão uma santidade de tal forma
que vai constranger os ímpios em face dos seus pecados, das suas vidas mundanas. E essa é a ideia do milênio. É que, nesse pensamento, é que a igreja vai viver tão perfeitamente o evangelho, vai brilhar a glória de Deus aqui na terra, em face que as outras pessoas, os ímpios que estarão na terra ainda, serão constrangidos. Eu também tenho uma grande dificuldade com isso aqui, porque Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, verso... Deixa eu mirar aqui no texto para não dizer a referência errada, mas é o 28 ou é o 29. Né? Jesus está falando sobre a volta dele e ele começa a dar sinais da proximidade do retorno dele, e ele diz assim, ó, verso 28. Sim, vamos ler do 27, porque é aquele texto que eu falei agora há pouco. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então todo mundo vai ver. Né? Assim como todo mundo vê um relâmpago. Onde estiver o cadáver, verso 28, aí se ajuntarão os abutres. Esse texto, Jesus está querendo dizer que uma das marcas do mundo no tempo que antecede a volta de Jesus é uma imoralidade tal que se assemelha a um campo com carniça, onde os urubus estão lá em cima rodando. Não é assim que a gente sabe onde tem carniça, né? Mas você está viajando, às vezes, na BR, aí você vê um bocado de urubu voando. Aí você diz, olha, ali é um lixão, tem carniça ali, tem bicho morto, tem de tudo ali. Ó. Não é assim? A gente não diz isso? Pronto. Essa é a figura, a metáfora usada por Jesus para mostrar como o mundo estará no seu retorno. Né? Como o mundo estará no seu retorno, né? Olha, eu acabei. Olha, vejam, a gente estava falando de pet, não foi? Acabei de receber uma mensagem no WhatsApp aqui, ó, veja. Em Recife agora tem SAMU Pet. SAMU Pet. Para os animais atropelados. O telefone é 3301-1435. Compartilhem. SAMU Pet. Aí. Eu já fui numa funerária, gente, fazer um culto fúnebre. Eu não compartilho um negócio desse, não. Porque não tem SAMU para o povo, entendeu? Mas esse aqui é pago, paga Brisa. seus impostos. Ô, Brisa, mas esse aqui é impostos. Pago. Sim, mas esse SAMU de PET aí é pago pelo próprio dono? Ou é do dinheiro do público? Não é do meu dinheiro e do teu, não. Ah, tá. Então ele faz o que quiser. Tem gente por aí botando um diamante na coleira do PET. É meu filhinho. É a coisinha da mamãe, gostosinha da mamãe, do papai. Então pronto, tu tá se chamando de cadela, né? Vamos lá. O PET é filho. Brisa tá revoltada. Olha, fico revoltada. Eu já não nasci do macaco. Eu nasci do Senhor. Aí lá vem outro com PET. Calma, não, Brisa. Calma. Então é essa ideia, né? A ideia de um estado de imoralidade, de perversidade muito grande. Então eu não consigo enxergar uma evolução moral na Terra antes do retorno de Jesus. Mas, portanto, eles não diriam que a igreja é o novo Israel, nem que todas as profecias do Antigo Testamento sobre Israel serão cumpridas na igreja, pois essas profecias serão cumpridas no Israel único. Né? Então ele está dizendo que vai ter um tempo onde todos estarão unificados e é a este povo unificado que as promessas serão cumpridas. Certo? Agora, tanto teólogos protestantes quanto católicos
que não compartilham da posição dispensacionalista, afirmam que a igreja inclui tanto os salvos do Antigo Testamento como os salvos do Novo Testamento em uma só igreja ou no corpo de Cristo. Até mesmo do ponto de vista não dispensacionalista, pode-se sustentar que haverá uma conversão em massa do judeu no futuro, e a gente encontra essa sustentação em Romanos 11, 12, 15, 23 ao 24, 28 ao 31, a gente até já leu um texto desse aqui, né? Embora que essa conversão resulte apenas em cristãos judeus, que se tornam parte da verdadeira igreja de Deus, eles serão enxertados na sua própria oliveira. A gente leu aqui Romanos 11, 24. Eu não estou aqui para convencer ninguém, mas eu acho essa teoria bem plausível, porque Paulo, inclusive, vai dizer que o verdadeiro Israel de Deus não é o da circuncisão, nem o da incircuncisão, mas é o da circuncisão no coração. Ou seja, o verdadeiro Israel de Deus são aqueles e aquelas que creem em Cristo Jesus, seja na antiga aliança ou seja na nova aliança. O quinto aspecto da natureza da igreja é a igreja e o reino de Deus. A igreja e o reino. As diferenças entre a igreja e o reino foram bem resumidas por George Lade. E aí eu trouxe a citação dele aqui, que está no livro de Wayne Grudem, página 723, da versão antiga, né? Eu não sei se na versão nova é a mesma página. É porque eu só tenho o antigo, né? O reino é, primeiramente, o governo dinâmico ou o domínio real de Deus. E, derivando dessa ideia de governo dinâmico e domínio real, a esfera na qual o domínio é experimentado. Então, o reino de Deus é o povo que está debaixo desse governo. Isso é o reino de Deus. Na linguagem bíblica, o reino não é identificado com os seus súditos. Eles são o povo do domínio de Deus. Então, esse governo de Deus sobre o povo de Deus é esse reino. Tanto é que Jesus disse isso na oração do Pai Nosso, né? Quando vós orardes, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Venha a nós o teu reino, é exatamente esse clamor para que Deus governe as nossas vidas. Governe os corações do seu povo, né? Então, eles são o povo do domínio de Deus que adentram o reino. Né? Nós, como povo de Deus, entramos nesse reino, e esse reino é esse governo de Deus, esse domínio de Deus. Nós vivemos no reino de Deus e nós somos governados pelo reino de Deus. Né? Imagina a figura do rei Davi, né? Que ele é um simbolismo do rei Jesus. Né? Então, aqueles que estão debaixo do governo desse reino. A igreja é a comunidade do reino. Né? Porque, como eu falei já no início, igreja não tem a ver com denominação, igreja não tem a ver com prédio, nem igreja tem a ver com o nome da denominação. A igreja tem a ver com as pessoas, a comunidade, né, que congrega. Então, a igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Embora nós estejamos no reino, embora nós participemos do reino, sejamos do reino, nós não somos o reino em si, porque o reino é essa autoridade de Deus sobre nossa vida. Os discípulos de Jesus pertencem a um reino, assim como o reino pertence a eles. Todavia, eles não são o reino. O reino é o domínio de Deus. A igreja é a sociedade de homens. Então, a igreja é a comunidade.
E o reino é o governo sobre a comunidade. Paulo fala desse reino lá em Efésios 3,17, quando ele diz que Cristo deve habitar ricamente em nossos corações. Habitar, ali é a ideia de reinar, de governar as nossas mentes, a nossa vontade, os nossos pensamentos. Então, quando a gente pensa na natureza da igreja, a gente está pensando nesse reino de Deus que governa a igreja, estamos pensando nessa diferença ou não, a depender do teólogo que você seguir, acerca da igreja e de Israel. Estamos pensando nas metáforas que o Novo Testamento apresenta sobre a própria igreja. Estamos pensando na igreja local e na universal, onde os crentes se reúnem aqui e onde os crentes se reúnem em todos os lugares. Na verdade, aqui local é onde, e universal são todos os crentes, não é o lugar em si. E a igreja invisível é aquela que somente Deus vê, mesmo que esta também seja visível, que é o povo que se reúne num determinado lugar. Então, isso é o que a gente fala sobre a questão da natureza da igreja. Agora nós iremos falar sobre as características distintivas da igreja, né? Que distingue a igreja da não igreja. Né? O que é que faz uma igreja ser igreja e o que é que faz uma não igreja ser uma não igreja? Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui logo o primeiro ponto todo. Na verdade é um ponto único. Então vamos lá. Existem igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Inclusive, Jesus, quando está escrevendo a carta aos Apocalipse, o João, quando está escrevendo as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, tem uma igreja que ele diz que tome cuidado, porque ali havia uma sinagoga de Satanás. Né? Uma igreja falsa. E olha, gente, tudo que Deus fez e faz, o diabo imita para falsificar. Portanto, cuidado se você compra coisa falsificada. A coisa falsificada que não é original é exatamente o que o diabo faz, viu? Não paga imposto, sonega imposto. Cuidado, é mais barato, mas não é legal. É melhor ter uma camisa legalizada do que ter o guarda-roupa inteiro fraudulento. Então vamos lá. O que faz uma igreja uma igreja? O que é necessário para existir uma igreja? Quando vocês estudarem a disciplina Administração Eclesiástica, alguns talvez já pagaram, vocês vão perceber que para que uma igreja seja uma igreja, é necessário que haja um número mínimo de 12 pessoas, que essas 12 pessoas constituam uma liderança com presidente, vice-presidente, conselho fiscal composto por 3 titulares, 3 suplentes, tesouraria e vice-tesouraria, secretaria e vice-secretaria. Essas 12 pessoas, elas já são capazes de entrar com um estatuto, na realidade, estatuto não, registrar uma ata de assembleia de inauguração do funcionamento daquela igreja, com seu nome, com sua diretoria, e depois também registrar o seu estatuto em cartório. Pronto. Ela já é 12 pessoas, são o número mínimo para você abrir uma igreja. Aí ela tem que ter uma sede, que não significa ser um prédio próprio, alugado, pode ser na garagem da minha casa, ela só precisa ter um endereço, né? E essas pessoas. Então, para uma igreja abrir, juridicamente falando, só precisa disso. Né? Vocês vão aprender isso quando chegarem na disciplina de administração eclesiástica. Nos primeiros séculos da igreja cristã, cristão está errado, da igreja cristã, houve
pouca polêmica sobre o que era uma verdadeira igreja. Por quê? Porque a igreja era uma ideia de um monismo, era um corpo só. Era um corpo só a igreja. É como a igreja primitiva a gente tem no Novo Testamento. Né? Quem era a liderança dessa igreja? Eram os apóstolos. E era uma igreja única, que existia em vários lugares, em face da ordenança de Cristo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Então, em face dessa ordem, somada à grande comissão, eles passaram a ir para vários lugares e abrir igrejas, passar a congregar com pessoas, mas era uma igreja sob um único governo. E por muito tempo foi assim. A igreja havia apenas uma igreja no mundo, a igreja tinha os bispos, tinha os clérigos locais e os templos que todos podiam ver. Então só existia uma igreja. Né? Até a Idade Média, a gente vai ali caminhando com somente uma igreja. Até que chegamos na Reforma Protestante, onde foi levantada uma questão crucial pelos reformadores. A questão foi: como podemos reconhecer uma igreja verdadeira? E a segunda questão foi: a Igreja Católica Romana é verdadeira ou não? Então, por que se chegou a esse questionamento na Reforma Protestante, cabeçada por Martinho Lutero, mas fomentada por vários outros reformadores, inclusive antes dele? Porque a liderança da igreja una, que só existia uma, inclusive católica, significa universal. A distinção é o romana. Então, só existia uma. A liderança da igreja passou a se desviar ou se descentralizar da escritura sagrada, passando a elaborar doutrinas fundamentadas na tradição papal. Ou seja, passaram a criar doutrinas que vinham do próprio Papa, porque o Papa passou a ser o representante de Cristo na Terra. Como eles entendem aquela sucessão que supostamente Jesus teria feito ou teria dado a Pedro, lá no texto de Mateus. Vamos ler o texto para a gente entender o contexto, né? Lá no texto de Mateus, capítulo 16, Mateus 16, quando Jesus pergunta quem o povo dizia ser ele, e eles respondem, alguns profetas, outros Jeremias, outros João Batista, e Jesus pergunta: e vocês, o que vocês dizem acerca de mim? Aí Pedro, como porta-voz dos discípulos, se levanta e diz, né? Se levanta não, o texto não diz se levanta, né? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E aí Jesus dá uma declaração: também eu te digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Pronto. E ele continua: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Pronto, os católicos entendem que aqui há uma sucessão do poder das chaves, né? Tanto o poder do Estado quanto o poder espiritual para Pedro. E assim a igreja passa a ter esse poder na figura de Pedro. E é de Pedro que surge o papado.
Então, o Papa é aquela pessoa que detém essa autoridade concedida por Cristo. Nós, protestantes, temos algumas interpretações possíveis do texto, mas nenhuma delas vai na direção de que Pedro, como pessoa, seria o detentor dessa autoridade. É possível até, tem uma interpretação que entenda que Pedro, como apóstolo, porque aí a autoridade que Cristo estaria compartilhando era com os apóstolos, e Pedro era, naquele tempo, um líder informal dos discípulos, né? Jesus não colocou nenhum líder nos discípulos, entre os 12, mas Pedro era essa espécie de líder informal. Quando alguém tinha que falar alguma coisa, os 11 olhavam para Pedro, né? Esperavam que Pedro falasse em nome deles. Ô, Então, professor, oi, Tamires. só que tem uma contradição, assim, na questão do papado da Igreja Católica, que é o que eu já venho observando já faz anos, que, na verdade, a escolha não é pelas escrituras, ou por ser um apóstolo, e sim por questão política. E você percebe que há uma contradição muito grande na presidência, assim, vamos dizer assim, né, da religião católica, que eles escolhem pessoas até de países diferentes, é o que termina sendo assim conveniente. Você não vê uma questão de como é que eu posso dizer assim, que parte da escritura, mas sim política, né? Foge totalmente do princípio bíblico, porque é mais por política do que porque foi Deus que colocou aquela pessoa no lugar. Tanto é que tem votação e tudo do clero. Então, esse é o ponto, Tamires. É que para eles, como a igreja tem o poder, né, na figura do Papa, quando o Papa morre ou se ausenta da função papal, como foi o caso de Bento XVI, a igreja tem o poder para eleger outro. E se o poder é da igreja, o modus operandi quem determina é a igreja, porque a igreja é agente do reino. Ou talvez a igreja é uma extensão do reino. Então, a igreja tem esse poder na ausência do Papa, que é o representante de Pedro. O representante no sentido de sucessão. Eu concordo com você e lhe digo mais. É que, mesmo que a eleição fosse, e nem haveria de ser, veja, seria até difícil entender que a eleição pudesse vir da parte de Deus, como uma indicação, um chamado, porque a própria concepção do papado é errada, segundo a Escritura. Porque Pedro não era um representante de Cristo para depois criar as leis da igreja. E é assim que o Papa é concebido, como alguém que fala em nome de Cristo, e aquela bula papal, a bula papal é uma lei para a igreja. Porque se Outra coisa entende, também, veja, porque se entende que o Papa é a voz de Cristo. misericórdia. E outra coisa também, assim, que eu acho muito errado, que vai contra a escritura, é o Papa, no caso, deveria servir. E é o que é mais servido, né? De privilégios, de tudo. E Jesus nunca disse isso aos discípulos, ó, que vocês vão ser servidos, que vocês vão receber benefícios, que vocês vão ser assim. Então, é algo assim que, se as pessoas que fossem dessa religião lessem mais a Bíblia, iriam enxergar melhor, né? Mas, infelizmente, vamos aí dando seguimento. A isto, minha filha, eu quero fazer, porque dizem que é melhor falar dos nossos pecados do que dos outros. A isto eu diria que nós pecamos nas duas coisas. Né? Primeiro, que hoje a gente existe, que hoje já existe entre nós um nepotismo religioso. Né? É que o pai é pastor e o filho se torna pastor,
e nas igrejas, inclusive, que aceitam ministério pastoral feminino, aí é a nora pastora, é a mulher pastora, é a filha pastora, é a cunhada pastora, é o cunhado pastor, é a família todinha que termina se tornando dono da denominação, onde, na realidade, a palavra pastor ou ministro indica ministério, inclusive, na Bíblia, tem a ver com aquele que serve à mesa, a figura do garçom, que está para servir todos e todas. Então, eu faço uma crítica ao nosso movimento evangélico, porque eu não vejo os pastores sendo servos hoje. Eu vejo os pastores chegando com seu carro bonito, estacionando lá na parte de trás da igreja, entrando pelaquela porta exclusiva, parece um artista, sobe no púlpito, prega a sua mensagem, volta, entra no seu carrinho e vai para casa dormir o seu soninho, o sono da beleza. E quem quiser falar com ele, agende com a secretária ou com o secretário para ver quando tem vaga para falar com ele, 30 a 40 minutos no máximo, porque tem muita gente para ele falar. Ou então você escute ele pelo rádio ou assista pela televisão. Essa tem sido quase que uma tônica nos ministérios pastorais. Mas eu concordo com você plenamente, porque o pastor tem que ser aquele que sai da cadeira, cinge-se com a toalha, pega a bacia e a jarra, e com água cheia passa a lavar os pés dos irmãos e irmãs, para que os irmãos e irmãs também possam fazer a mesma coisa uns com os outros. Professor, rapidinho, só queria deixar uma reflexão que a gente estava falando sobre essa questão da verdadeira igreja. Acho que nesse período da pandemia, onde muitos de nós ficamos isolados em casa, né? Eu acho que a verdadeira igreja de Cristo muitas vezes passou a se manifestar mais nas casas do que porque não podia ir aos templos, né? E a gente vê que o verdadeiro cristão, né, a verdadeira igreja se manifestou nesses momentos de tribulação, que não vai ser apenas esse, né? Serão muitos ainda, serão muito provados ainda, nós. E que é justamente nesse momento que a gente tem que provar a nossa fé, né? A nossa humildade e nossa unidade, acima de tudo, né? Exatamente. Então, Lutero e Calvino concordaram em grande parte. Detalhe, a gente está aqui no ponto perguntando qual é o que faz uma igreja, tá? Então, a gente também poderia estar falando aqui o que faz um pastor, né? O que faz um pastor. E o que faz um pastor, são duas coisas. Está lá em Efésios 4:11. Ele tem que ser pastor e mestre. É isso que faz um pastor. Então, pastor é aquele que se preocupa em cuidar das ovelhas. Não se preocupar, mas cuidar. Ele tem que se preocupar e cuidar. Porque eu posso ficar aqui em casa me preocupando com vocês, mas nunca fazer uma ligação para vocês. Nunca fazer uma visita para vocês. Mas eu estou preocupado. Então, é se preocupar e cuidar das ovelhas e também ser apto para ensinar a palavra de Deus. Então, um pastor que não cuida de ovelhas, cuidado. Um pastor... Professor, onde esse... Esse está na minha cabeça e eu estou dizendo a vocês. Não, mas lá em Efésios. Tá. Efésios 4:11. Eu pensei que era aqui no texto. É verdade. A gente presenciou um problema, inclusive, que aconteceu com um amigo nosso, e ele estava num estado de depressão muito grande, e ele simplesmente, sabe, acho que ele teve algum evento catatônico que ele ficou literalmente parado em casa, assim, como se estivesse morto. Mas estava lá, estava respirando tal, e por mais de 24 horas isso, a gente se preocupou, foi lá ver o menino. Ele
comia, nem ia ao banheiro, nada. Ele ficava lá, deitado na cama, como se tivesse tetraplégico. Aí a igreja, né, o pessoal orou e muita gente intercedeu por ele. Aí, detalhe, chamaram o pastor, né, da igreja dele. Aí chamamos o pastor. Aí ele disse o quê? Não, ele veio aqui e viu que não era nenhum... E detectou que não era nenhum problema espiritual. Eu disse, sim, ele fez o quê? Não, como ele viu que não era nenhum problema espiritual, ele foi embora. Eu disse, caramba, tá certo. Aí eu fui lá com o Tamires, né, porque ele é nosso amigo, assim, a gente conhece ele. E eu vendo o estado dele, não podia deixar ele naquele estado. Eu disse, olha, se isso é um problema de saúde, a gente vai saber agora. A gente simplesmente carregou o menino, botamos no carro, levamos numa UPA e ele foi atendido. Então, assim, a gente tem que cuidar das pessoas, né? Às vezes nem tudo é espiritual, né? E o fato do pastor estar lá, como o senhor mesmo falou, não é se preocupar, mas também é cuidar e agir também. São pessoas, né? Isso, exatamente. Então, a declaração de fé... Lutero e Calvino concordaram em grande parte sobre a questão do que constituía uma verdadeira igreja. A declaração de fé luterana, chamada Confissão de Augsburgo, 1530, definia a igreja como a congregação de santos, na qual o verdadeiro evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados, artigo 7. De maneira semelhante, João Calvino confirmou: onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo, que aqui nós estamos falando do batismo e da ceia, ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Então, no pós-reforma, a igreja de Deus, pelo menos no viés protestante, ela é reconhecida quando há ministração pura da palavra de Deus e a administração dos sacramentos. Então, uma igreja genuína é uma igreja que batiza, que pratica a ceia do Senhor e que tem uma pregação bíblica. Tá? Se você encontra uma igreja que não tem uma pregação bíblica, que não exerce os sacramentos, corra. É o que Lutero e Calvino estão dizendo. E eu também. Corra, dê uma carreira. Procure outro lugar. Seu compromisso não deve estar em primeiro lugar com a igreja, com a denominação. Seu compromisso deve estar em primeiro lugar com o Senhor. Lembre-se sempre do princípio, né? Quando Pedro foi solicitado para não pregar mais o evangelho, ele disse: é melhor agradar a Deus do que aos homens. Esse princípio, ele deve ser aplicado a tudo. Em tudo que nós fizermos, nós devemos pensar a quem estamos agradando, se a Deus ou se aos homens, ainda que este homem seja eu. Ô, professor, tem uma pergunta sobre isso. Pergunte. Como é que ficava esse cenário da igreja primitiva? Porque eles se reuniam nos templos e nas casas, né? E eles se reunindo nas casas, eles não só levavam o evangelho, quanto também eles batizavam e faziam as ceias em casa. Porque pensando na igreja primitiva diferente da de hoje, né, você tem estatuto, você tem toda uma regulamentação, né, que naquela época não havia. Então, como é que fica esse posicionamento para um pequeno grupo ou uma igreja que está nascendo em casa, com poucas pessoas? É lícito elas realizarem o sacramento ou só é permitido desde que elas estejam de fato registradas e cada uma das funções estejam delegadas? Veja, a grande questão da igreja que nasce numa casa sem uma liderança é a consagração do ministro, né? Porque a igreja primitiva, ela nasce a partir de ministros já consagrados e que os ministros consagrados
consagrados consagram novos ministros, ou seja, os apóstolos, eles são enviados por Cristo para pregar o evangelho e eles também recebem de Cristo essa autoridade, está lá na grande comissão, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide. Então essa autoridade que os apóstolos recebem para ser a liderança da igreja, dá a eles, somente a eles, a autoridade de consagrar novos ministros. Então, são os apóstolos que consagram os novos presbíteros. Pedro vai dizer na sua carta, eu presbítero com vocês. Então, eles é quem identificam o ministério presbiterial ou pastoral em pessoas e eles consagram esses pastores. Então, o problema da igreja que nasce em casa, sem um vínculo hoje com outra igreja, é quem reconhece o chamado de quem e quem consagra esse quem chamado. Né? Eu fiz um trocadilho de palavras para vocês perceberem. Porque eu começo aqui em casa a fazer uma reunião com meus vizinhos. Certo? Mas quem reconhece que eu sou pastor, ou que eu tenho chamado pastoral? Né? Não pode ser os novos, porque os novos nem sabem o que é isso. Tem que haver alguém antes de mim que saiba o que é isso para distinguir que em mim há um ministério pastoral vindo da parte de Deus. E aí este alguém que conhece antes de mim me conduz ao processo de consagração e a partir daí eu sou reconhecido socialmente como tal. Esse, para mim, é um ponto na igreja que começa de um culto doméstico. Por isso que eu acho que, com isso eu não estou dizendo que não pode haver o culto doméstico, não. Eu acho que pode e deve. Só não sei se é saudável existir isso à parte de uma igreja já estabelecida. Né? Porque é justamente isso que tem feito nascer o grupo dos desigrejados. O que são os desigrejados? São pessoas que tiveram experiências ruins com a igreja institucional e agora eles querem ser igreja sozinho, sem nenhum vínculo com ninguém. Então eu me denomino líder, começo a me reunir com meus vizinhos, pronto, e a coisa vai assim e a gente fica se reunindo pro resto da vida e eu me denomino líder sobre eles. Ou seja, não há nenhuma prestação de conta, porque o pastor deve prestar conta a alguém. Então, nesse caso, não tem nem a prestação de conta. E eu termino me auto-consagrando, porque não tem ninguém acima de mim para me consagrar, para identificar, para cuidar de mim. Porque pastor também precisa de pastor. Né? Então, eu entendo essas dificuldades. Mas, se for um grupo doméstico que começa um trabalho de reunião, de evangelização com seus vizinhos e que está ligado a uma igreja, não vejo nenhum problema disso, Rafael. Entendeu? Entendi. Porque isso acontecia lá por parte dos apóstolos. Né? Você via que Paulo fazia viagem, abria as igrejas e colocava um presbítero local. Né? Ele identificava alguém e você vai liderar. Quando não tinha ninguém, ele levava alguém, né? Lembra de Tito, lembra de Timóteo, lembra de Priscila e Áquila, né? Ele levava alguém e deixava. Quando tinha, lembra de Onésimo, né? Onésimo, de Teófanes, né? Quando tinha, ele identificava, impunha as mãos sobre as pessoas e eles continuavam o trabalho e Paulo só supervisava. Mas quando não tinha, ele levava alguém de fora. Então, essa relação eu acho que ela é extremamente necessária. Até mesmo para zelar pela doutrina. Né? Se não tiver ninguém supervisando o que eu falo, daqui a pouco eu estou falando qualquer tipo de coisa e não tem ninguém sobre mim para me corrigir, para me exortar. Né? Verdade, concordo. Então, já a Igreja Católica entende que a verdadeira igreja é a igreja visível
que vem desde Pedro e dos apóstolos. Veja, então para ele a igreja verdadeira é ela, a igreja católica, porque é a única que obedece essa sucessão papal, né? Que segundo a interpretação seria a sucessão que Jesus deu a Pedro, né? Agora, vamos falar aqui sobre os propósitos da igreja. Agora, professor, só colocando aí a igreja católica que se posiciona como a igreja verdadeira não deveria criar falsas doutrinas ou doutrinas que não têm embasamento bíblico, né? Por isso que houve esse ponto de ruptura aí com o início do protestantismo, né? É porque é aquilo que eu estava dizendo a Tamires antes, né? Como eles reivindicam para si essa partilha da autoridade de Cristo, então esse poder de ser a igreja, de ter as chaves do poder na mão e de entender que o Papa é o sucessor de Cristo, porque é sucessor de Pedro, terminou descambando, né, naquilo que às vezes até um pastor local não consegue administrar, né? Porque eu já vi várias situações onde o pastor local diz uma coisa que não está tão de acordo com a escritura, mas ninguém pode dizer o contrário porque ele se reivindica como ungido do Senhor. Uhum. E se ele é ungido do Senhor, ninguém pode tocar no ungido, ninguém pode dizer o contrário, ninguém pode discordar. Todo mundo tem que dizer sim e amém. É mais ou menos a mesma coisa. Aí o papado, com todo esse poder nas mãos, começou a dizer coisas, a criar tradições. Lembra dos fariseus, lembra dos rabinos, que liam a escritura e criavam tradições? Foi a mesma coisa. A igreja foi criando tradições que só beneficiavam a ela mesmo. Por exemplo, as indulgências eles tinham o propósito de construir uma catedral e tinha que arrecadar dinheiro. Como é que ia arrecadar dinheiro? Então nasce a indulgência, né? Sim. Então é uma perversão da verdade bíblica para usufruto. Por isso que a Igreja Católica hoje é a igreja mais rica do mundo. E a gente não sabe nem o tamanho dessa riqueza. Ninguém fora do Vaticano sabe o tamanho dessa riqueza. Qual é a outra igreja no mundo que tem um banco próprio? Ela tem um banco próprio. E não se sabe nem a riqueza. Então, os desvios normalmente são por causa disso, para manter privilégios pessoais, né? Então, isso também acontece no meio evangélico, dessa forma que eu falei, né? Mas sim, foi um desvio da palavra de Deus. Por isso que a reforma veio, e na realidade Lutero e os reformadores não queriam dividir a igreja, eles queriam propor uma restauração da igreja, não a divisão. Então, falar sobre os propósitos, quer falar, Brisa? E mesmo ela ficando em um país, ele próprio é um país. Ele não é, ninguém domina ele. Ele, por si só, é um país, né? Assim, o Vaticano, né? O Vaticano é um país. Ele se denomina como um país. Então, ele é a centralidade de tudo. E ali não tem outra figura que domine. Ele é um rei. É assim, todos os outros deixaram de ter rei, né, a não ser a rainha, que ainda continua lá viva, mas na Inglaterra, mas os outros deixaram de ter reis. Mas ele continua sendo rei, porque o Papa é um rei. Né? Todo mundo segura ele numa cadeira de ouro e coloca ele sentado com todos os trajes de rei, continua sendo rei, tanto é que ele é uma nação, ele mesmo o Vaticano é um país. Isso. Então vamos agora falar sobre os propósitos da igreja. O primeiro propósito da igreja é com relação a Deus, é a adoração. Isso está muito claro no texto de João, capítulo 4,
versículo 23 e o 24, né? Vamos dar uma olhada lá. Muito claro isso. João, capítulo 3, capítulo 4, versículo 23 e o 24. Quando Jesus diz, lá no verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, essa é a missão, é o primeiro chamado da igreja, né? O nosso chamado é ser adorador. Essa é a qualidade daqueles e daquelas que Deus procura. Então Deus está atrás de pessoas que o adorem, que tem a ver também, é um sinônimo de pessoas que o glorificam, né? Que Paulo diz, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O segundo ministério da igreja é o ministério da edificação. E aí eu gosto de ler, eu até citei ele aqui quase, eu gosto de ler 1 Coríntios 10, para falar sobre a edificação. Eu podia citar muitos outros, eu podia citar Efésios 4, do 11 ao 16, mas eu gosto desse texto de Coríntios, porque ele fala de muitas coisas. Esse texto de Coríntios é que nem jogar boliche. Você só tem uma bola e tem vários pinos lá na frente. Então, o grande desafio é com uma única jogada você derrubar os pinos todos. Pronto. Esse texto de Coríntios 10 é feito uma bola de boliche. Paulo jogou só um texto, mas é um texto que derruba vários pinos. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 23. Os coríntios tinham enviado uma carta a Paulo questionando coisas que, para eles, eram lícitas. Então, nesta carta, eles disseram assim, todas as coisas são lícitas, Paulo. Aí, Paulo aqui está refutando o que eles disseram. Como é que Paulo refuta? Paulo diz, todas as coisas são lícitas. Paulo não está afirmando que tudo é lícito. Paulo está dizendo assim, já que vocês dizem que todas as coisas são lícitas, então vamos lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E ele continua. Já que vocês dizem que todas as coisas são lícitas, então vamos lá de novo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Pronto. Aqui Paulo resolveu o problema tão vivido hoje, que é até onde vai a minha liberdade. O que eu devo e o que eu não devo fazer. Então, está aqui as duas... como é que eu posso dizer assim? Está aqui as duas verdades que determinam o que eu posso do que eu não posso, o que eu devo do que eu não devo. E olhem, notem bem, que as duas verdades elas não estão ligadas unicamente a mim, mas elas estão ligadas sempre ao outro. Porque, vamos lá, aquilo que convém, não convém só a mim. Convém a mim e aos outros. Aquilo que edifica, não edifica só a mim. Edifica a mim e aos outros. Portanto, Paulo está dizendo, né? O que você... E depois ele vai argumentar, ele vai continuar argumentando sobre a comida consagrada a ídolos, né? Veja, a comida consagrada aí, o ídolo é alguma coisa? Aí Paulo vai dizer, não, o ídolo não é nada. Só existe Deus. Depois de Deus, o que existe é os demônios e os anjos. Mas o demônio, ele não é uma divindade. Ele é uma criatura. Satanás não é uma divindade, é uma criatura. Então só existe de fato um Deus. Só existe um Deus. As outras coisas são fruto da imaginação fértil e pecaminosa do ser humano.
Mas Deus só existe um. Então, ídolo nenhum é verdadeiro. Mas tem o outro. O outro é verdadeiro. O ídolo não é verdadeiro, mas o outro é. Então, presta atenção. Se você for comer na casa de alguém, e esse alguém, digamos, seja uma pessoa de uma religião afrodescendente, que faz lá os seus rituais, e ela chamou você para almoçar, vá-se embora almoçar. Na hora de comer lá, agradeça a Deus e meta os dentes para cima. Agora, diz Paulo, se ela disser isso aqui foi consagrado ao ídolo, você já não deve comer mais. Por quê, Paulo? A mesa tá tão bonita, cada coisa gostosa, chega eu tô com água na boca. Aí Paulo diz, não coma por causa da consciência. A consciência do incrédulo e a consciência, se tiver, do crente. Ou seja, aquilo pode até ser conveniente para mim, mas vai ser inconveniente para outros. Aquilo vai até me edificar, eu vou sair com a barriga cheinha, mas aquilo pode causar escândalo para outros. Então é a consciência do outro que termina me limitando a fazer o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que não devo. Então, o que é que a gente conclui daqui? Que o ministério da igreja sempre é um ministério de edificação, nunca de escândalo. Diga, Brisa. Justamente nessa parte ele falava justamente era tantos ídolos que eles tinham e consagrava tantas coisas que no mercado é o que se mais vendia, né? As carnes. E ele estava justamente falando, se você vai e compra inocentemente, não pergunte nada. Chegue lá, escolheu, pronto, comprou, levou para casa, tá tudo certo. Agora, se você procurar saber a procedência e ter certeza que a procedência é essa, então aí o que vai valer é a consciência, né? De chegar e dizer assim, agora eu não vou, porque isso aí não me convém. Isso. Não convém a mim porque não vai ser conveniente nem edificante para o outro, né? Porque o outro vai se escandalizar. Olha. O que não é cristão vai dizer, mas rapaz, tu tá comendo isso. Tu não sabe que eu consagrei. Tu não era para comer, não. Então, a nossa vida, gente, olha, ser cristão de verdade, né? Porque tem muita fake news aí no meio cristão. Mas ser cristão de verdade é uma vida de negar a si mesmo. Jesus disse isso no início. Não sei porque a gente demora tanto para entender. Né? Não sei porque a gente demora tanto para entender. E tem algumas coisas que a gente tem liberdade para fazer? Tem. Faça em casa. Para que fazer na rua? Faz em casa. O que você acha que sua liberdade lhe dá condições de fazer? Faça em casa. Aí, hoje, que esse negócio, com esse advento de rede social, aí a gente acha pouco de fazer na rua, ainda fica jogando na rede social. Né? Pronto, um dia desse, eu posso falar aqui porque não tem ninguém da minha igreja aqui. Se tivesse, eu não diria. Mas, um dia desse, um diácono da igreja que eu pastorei postou uma foto na beira-mar de Maria Farinha, uma lapa de caranguejo no prato e uma cerveja. Eu disse, hoje é dia de tomar uma cervejinha e comer o caranguejo. Aí, eu, quando vi, meti o olho de manhã cedo logo. Aí eu, meu diácono, vi aqui tua postagem no Instagram. Rapaz, eu aconselho você a retirar. Primeiro, porque você é um diácono da igreja. Segundo, porque não há necessidade de você fazer uma postagem. Lembre-se dos irmãos que lutam contra o vício do álcool e que vão se escandalizar em ver você, um diácono da igreja, postando isso. Aí ele, pastor, mas é sem álcool. Aí eu voltei lá na postagem. Olha, a cerveja desse tamanho, o nome sem álcool, parece aquelas letrinhas de carro vendendo na televisão. Já viu aquelas letrinhas de propaganda de carro? O caba diz, não, você só paga a primeira. Pronto, tem uma propaganda agora que você só paga a primeira daqui a um ano. Mas quando tu lê as letrinhas,
O prejuízo está ali naquelas letrinhas. É por isso que elas são bem pequenininhas, porque tu só ouve a parte grande. Aí eu disse, eu não tô achando, não. Aí ele botou um círculo assim e mandou de novo para mim. Eu digo, meu filho, olha, daqui que eu veja que isso é sem álcool, eu já me desviei do evangelho por causa de tu. Porque tem gente que luta contra o vício do álcool. E vê um cristão postando uma imagem, um diácono postando uma foto de consumindo uma cerveja, aquilo para esse cristão pode ser o maior escândalo ao ponto dele nunca mais querer saber de Jesus. Para outros não, mas para alguns pode ser. Então, o meu cuidado na minha vida não é só comigo, é com o outro. E aí eu disse a ele, homem, se tu acha que pode tomar essa cervejinha sem álcool, né? Toma para tu Romanos capítulo 14, versículo 23. Quem faz sem duvidar, faz pela fé. E não peca, então faça para você. Mas para que tu jogar numa rede que o mundo todo vê? Pois não, tem microfone aberto. E tem outra coisa, meu pastor, é aquela coisa, se você está ali e você continua, você depois que diz que morreu e ressuscitou com Cristo, é uma nova criatura, realmente não convém, se mesmo com álcool, sem álcool, é a mesma coisa, você está querendo, era a sua vontade de tomar cerveja de todo jeito, de beber de todo jeito. O que você passa para o outro é que aquilo ali não se desprendeu de você. Porque quando uma pessoa... eu não sei se acontece com o senhor, estou dizendo isso para ser melhor do que ninguém, não. Mas no dia que eu me entreguei para Jesus, eu me entreguei para Jesus num domingo. Na segunda-feira, quando eu acordei, eu não sabia mais nenhuma música do mundo. Do tempo que eu ficava tocando violão com meu pai, quando criança. Deu uma lavagem, uma limpeza, e eu fiquei procurando assim, e não via nada na minha cabeça. Não via, deu um esquecimento. Eu sei que para outras pessoas não é instantâneo. Tem pessoas passo a passo, luta. Aí, eu acho que uma pessoa que está tomando uma cerveja sem álcool, ele tem vontade, dentro do ser dele, a cerveja faz parte da vida dele. Porque quando a cerveja não faz parte da minha vida, eu não vou tomar nem com álcool, nem sem álcool. Não tem motivo, não tem motivação de eu me sentar numa mesa e colocar uma cerveja sem álcool. Não tem. Nem que esteja escondido, nem dentro de casa, nem fora de casa. Entendi, Brisa. Mas veja, deixa eu dizer uma coisa. E com isso eu não estou incentivando ninguém a acreditar no que eu vou dizer. Veja, mas eu tenho que lhe dizer. Com isso eu não estou incentivando ninguém a pensar como eu penso, nem ninguém a beber. Mas não existe nenhum mandamento bíblico que proíba o consumo de bebida, né? Bebida alcoólica. O mandamento é para não se embriagar e o mandamento é para não escandalizar, né? O fato de alguém se converter e não querer beber, eu não bebo, por opção, eu não bebo. Eu até bebia antes de ser crente, mas eu não vi nenhum futuro em beber, né? Então eu não bebo, mas não há um mandamento bíblico. Inclusive, a gente hoje, não sei a igreja que você congrega, mas existem igrejas ainda, tá certo que com aquela lei da lei seca, muitas igrejas deixaram, mas as igrejas faziam ceia com vinho, né? Que é uma bebida alcoólica, que não tem diferença, assim, como bebida para qualquer outra bebida alcoólica. Como bebida não tem. A gente coloca uma diferença porque a Bíblia cita o vinho como um elemento da ceia, né? O vinho no tempo de Cristo como elemento da ceia, que não havia o sentido pejorativo que tem na bebida alcoólica em nossa sociedade, que também é uma questão cultural. No Brasil, bebida alcoólica tem um sentido pejorativo. Na Alemanha, cerveja é água. Todo mundo toma cerveja como quem toma água aqui no Brasil, né? Então tem esse contexto também. Mas, então, eu lá na igreja, eu ando muito pela Escritura. E se a Escritura não diz que algo é pecado, eu também não digo.
Né? Então, eu não digo que beber é pecado. Agora, você tem que, se você quer, porque eu também não recomendo, porque eu sei a desgraça que a bebida faz na vida de um ser humano. Né? Meu pai já bebeu muito, hoje meu pai é bênção, graças a Deus, mas a gente já viu muita coisa triste, né, por causa de bebida. Eu conheço gente que é viciada, eu trato uma pessoa na igreja hoje, que ela está se libertando do álcool, e é uma prisão, e se não cuidar sem fim. Então eu não recomendo, mas se alguém na igreja que eu pastoreio bebe, eu não disciplino, ele não está em pecado. Agora ele tem que fazer isso com muita sabedoria, porque primeiro ele não pode se embriagar, senão ele está em pecado, e ele não pode escandalizar. E o padrão de escândalo não pode ser o que ele pensa, tem que ser o que o outro pensa. Porque quem se escandaliza não diz que se escandalizou. Às vezes até apostata da fé, abandona a igreja local e ninguém nem fica sabendo o motivo. Então, quem quer fazer, faça com muita segurança. Portanto, rede social não é lugar para crente que quer fazer isso e está postando. Né? Pois não, tem outro microfone aberto. É eu, professor. Ana Messa. Pronto, Ana, pode falar. Eu tive a oportunidade de passar um mês lá em Orlando, na Flórida. Eita E a coisa glória! mais... pela misericórdia de Deus, eu fui para lá há uns 3 anos atrás. E lá eu pude observar que os cristãos bebem cerveja e tomam vinho. Por sinal, até assim, ficaram até escandalizados comigo, porque ofereceram e eu não tomei. E lá é a coisa mais normal do mundo. Pelo menos os que eu conheci lá, tive a oportunidade de conhecer, das igrejas batistas, eles tomam cerveja e vinho naturalmente. Para eles não significa nada, não. Tem o aspecto cultural também, né? Envolvido nisso, né? Para minha família também não é nada demais, não. Por exemplo, os alemães, né? Na metade da minha família, e italianos, e todo mundo é no vinho puro. Então, Portugal. Mas, para mim... Não, eu entendo, não, Brisa. Isso é uma questão, olha, isso é uma questão muito pessoal. Né? Porque não tem um mandamento bíblico. Gastar naquilo que não é pão. Você está gastando em alguma coisa que não vai lhe fazer bem, e ainda está consumindo seu dinheiro para uma coisa que não vai lhe servir de nada. Não vai entrar ali minerais, vitaminas, proteínas, não vai nada alimentar o seu corpo. Agora vai apenas lhe deixar embriagado, e a pessoa que bebe não quer beber só uma, quer beber mais. Não, mas peraí, aí você não pode fazer esse julgamento, não, porque você não conversa com todas as pessoas que bebem. Eu não estou defendendo quem bebe, mas eu estou defendendo que a gente argumente correto. Veja, nem todo mundo que bebe... Os dois da família. As duas. Nem todo mundo que bebe, Brisa. Os 2 países da família. Não, veja, nem todo mundo que bebe descontroladamente. Né? Isso é um ponto que a gente tem que falar. Né? Agora, veja, esse negócio de gastar dinheiro com o que não dá nutriente, não diga isso não, senão quase toda a igreja está no inferno, viu? Porque quando sai dos cultos é um tal de Coca-Cola com pizza, e eu quero saber qual é o benefício que Coca-Cola e pizza traz para o corpo. Então, quase toda a igreja vai pro INFA, se for por causa disso, viu? Eu mesmo comi ontem, já comi hoje de novo. Ô, professor. Quem manda o senhor só gostar de comer? Tá vendo? Só sabe que tá comendo. Diga. E a gente vê que o apóstolo Paulo aconselha, né, Timóteo, né, a tomar um pouco de vinho, né? Por causa do estômago, né? Por causa do estômago. O estômago dele Então vamos lá. Mas fique posto aqui que eu nem estou incentivando ninguém a beber, e fique posto aqui também que nem eu bebo, tá? Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem a ideia da edificação e de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 em diante. Terceiro, para a gente concluir aqui,
a gente vai encerrar aqui nesse ponto. Terceiro, ministério com relação ao mundo. Se com relação a Deus é adoração, com relação aos cristãos é edificação, com relação ao mundo é evangelização e misericórdia. Então, o nosso serviço ao mundo deve ser pregar ao evangelho e de pregar o evangelho a toda a criatura. Né? E misericórdia. O que é misericórdia? É servir. Servir aqueles que estão numa condição de miserabilidade. Né? Isso é o ministério de misericórdia. Então, o nosso ministério é de evangelização e serviço. E, por fim, o último propósito aqui da igreja é manter esses 3 propósitos em equilíbrio. Nem é ter um de mais e outro de menos, né? Porque, por exemplo, tem igreja que são adoradores. O negócio é cantar, é culto, é louvar. Apesar que cantar não é adoração, não, viu, gente? Cantar pode ser um aspecto ou uma expressão de adoração. Assim como ouvir a pregação. Eu fico eu acho muito interessante. Às vezes eu vou pregar numas igrejas assim, aí tá começando o culto, leu a palavra, orou, aí chega na hora do louvor e diz, irmãos, vamos adorar o Senhor? Aí quando chega na hora da pregação, irmãos, vamos ouvir a pregação. Pregação deixou de ser adoração. Aí os crentes, na hora do louvor, tá lá chorando, se esperneando, arrancando os cabelos, né, se jogando no chão, se bulindo, pra lá e pra cá, aquela agonia toda, aquele emocionalismo todo, aquela tensão toda, grita, né? Quando chega na hora da palavra, tá tudo disperso. Porque a adoração era só na hora do louvor, na hora da palavra não é adoração. Aí eu já digo logo, olha, ouvir a palavra é tanto adoração quanto cantar a Deus de todo coração. Eu já começo dizendo assim, nessas igrejas que eu escuto esse negócio. Lá na igreja, não. Lá na igreja, todo mundo já sabe que a adoração é a vida. E que se tua vida não for de adoração, domingo, tu não tá prestando nem culto a Deus. Tu tá batendo ponto com a igreja local. Mas se tua adoração não for a vida, aquele teu culto no domingo ali, ele é desagradável a Deus. Né? Porque é isso que Deus fala de Isaías, fala ao povo de Israel por meio de Isaías, lá no capítulo 1, 10 ao 17. Não adianta ter a vida de pecado, chegar no domingo, levantar a mão santa, fechar o olho, chorar, não adianta nada. Então, a gente tem que ser adorador, a gente tem que pensar sempre na edificação minha e dos outros, e a gente tem que sempre estar evangelizando e servindo as pessoas para que elas também possam conhecer o Deus ao qual nós conhecemos. Amém, igreja da internet aqui, desse momento. Amém. Deixa eu parar aqui a gravação.